A gente vai debater a pandemia e os movimentos sindicais. Perdão, vamos debater a pandemia e os movimentos sociais. Bom, estão aqui presentes com a gente para fazer esse debate três companheiros que a gente já trabalha junto. Companheiro Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, né, inclusive atendendo aos diversos pedidos para que o companheiro estivesse presente na live, finalmente conseguimos Pedro Paulo aqui com a gente para fazer esse debate. PP, que é fundador do Sintec MG, fundador de vários outros sindicatos pelo país, né, em todo o país, fundador da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a FENTEC, e dirigente da luta pelo socialismo LPS. Estamos aqui também com Alceu Caripuna, que é indígena, médico, professor do curso de medicina da Universidade Federal do Amapá, e junto com a gente, para fazer o debate sobre a questão dos camponeses, professor representante da Liga dos Camponeses Pobres, da LCP. Bom, você que está em casa, você vai poder participar com a gente, mandando seu recado, mandando suas mensagens, mandando suas perguntas, porque a gente vai ter um momento que o pessoal vai responder as perguntas da galera que está em casa. Então, vamos participar todos juntos. Vamos começar dando a palavra ao companheiro PP, fazer aqui a abertura. Nosso anfitrião, PP, com você. Boa noite a todos os participantes desta iniciativa muito importante do Sintec MG, ao companheiro da Liga dos Camponeses Pobres, ao companheiro Alceu, do movimento de medicina, né, de defesa dos interesses dos povos indígenas lá do Amapá. Muito importante esse tema, porque todas as nossas exposições representam segmentos do movimento social. O movimento sindical é um dos setores do movimento social. E nós não poderíamos deixar de mostrar a nossa preocupação, né, com a crise avassaladora, né, que está colocada aí na ordem do dia. Dentro da crise, o problema da pandemia, do Covid-19, onde aquele menos de 2% da burguesia que controla os meios de produção procura fazer toda uma batalha, uma guerra mercadológica entre os vários interesses oligárquicos do imperialismo, tomando os países atrasados, né, menos industrializados, como territórios dessas oligarquias, e subjugando os trabalhadores, utilizando da própria pandemia para manter as suas taxas de lucro, expropriando povos inteiros, né, trazendo um verdadeiro terror para o conjunto das classes trabalhadoras, ampliando a política de violência de gênero, truculência e violência contra os povos indígenas, os trabalhadores do campo, né, e os trabalhadores da cidade. Nós estamos vendo, nesse momento, nessa guerra mercadológica envolvendo as grandes potências mundiais, nós estamos vendo que há toda uma utilização da própria pandemia para ter uma política totalmente de terra arrasada aos direitos da classe trabalhadora. Aqui no Brasil, né, mas nós podemos analisar isso nos Estados Unidos, o tamanho do desemprego, podemos ver essa política crítica na França, né, na Inglaterra, na Espanha, né, na Itália, quer dizer, em todas as regiões, na América Latina como um todo, mas aqui no Brasil, eu quero focar mais essa questão, nós estamos vendo que o governo nazifascista do Bolsonaro, né, esse governo, com Guedes e o conjunto dos seus comandados, todos lacaios do imperialismo, sobretudo norte-americano, esses setores têm colocado uma política de medidas provisórias, né, em cima
usando a pandemia para subjugar os trabalhadores. Só nesses últimos períodos, nós vimos aí 3 medidas provisórias retirando direitos dos trabalhadores, exigindo que os trabalhadores fossem todos trabalhar como se fossem serviços essenciais, né? Nós vimos aí, em um mês, 3 medidas, cerca de 2 meses, 3 medidas provisórias, né? A última colocando até salão de beleza, etc., como serviço essencial, tudo com o intuito de obrigar o trabalhador a ir trabalhar em condições completamente insalubres, sem equipamento de proteção individual, né? E aí vale analisar que não é só o segmento bolsonarista. Na hora de exigir produtividade, produção e esfolar o trabalhador para obtenção de lucro, entra aí PSDB, entra PMDB, MDB, entra PSD, a extrema-direita com a direita, o judiciário, né? Quer dizer, então, as instituições do grande capital, elas se unificam nesse momento para criar um conjunto de armadilhas para retirar direitos dos trabalhadores, rebaixar o poder de compra do salário dos trabalhadores, aplicar uma política de subdivisão dos trabalhadores, a política de terror, né? Nós estamos vendo, por exemplo, nesse momento que, dentro da pandemia, toda a discussão da reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né? Vem sendo tudo isso utilizado para poder suplantar qualquer tipo de movimento dos trabalhadores, uma política de terra arrasada, né? Esse é um problema muito grave. Você vê que, no caso dos Correios, por exemplo, que é a empresa que eu trabalhei 37 anos, nós estamos vendo os trabalhadores com um crescimento de pandemia, de casos, inclusive com óbitos, né? Extremamente complicados, né? E as pessoas que fazem um trabalho nacional, né? Uma política onde você leva a correspondência, e, portanto, chega na casa de toda a população dos mais de 5.570 municípios, né? Fora os distritos que cada um tem, você vê toda uma política onde o trabalhador é obrigado a trabalhar, mesmo aqueles em caso de risco. E aí o judiciário, muitas das vezes, ainda faz vistas grossas, não resolve o interesse daquele trabalhador, né? Nós estamos vendo, nesse momento, eles se organizando para rebaixar o salário dos trabalhadores, os proventos dos trabalhadores, né? As chefias obrigando o trabalhador a trabalhar. O caso da CEMIG, da Central Elétrica aqui de Minas Gerais, toda uma política de repressão, de retaliação. A Petrobras, com um contingente muito grande de infectados, né? De pessoas morrendo, e os trabalhadores perdendo direitos, né? A redução da jornada de trabalho com redução de salário, né? A retirada das normas regulamentadoras da medicina do trabalho, né? Uma política envolvendo todas as instituições do Estado capitalista contra os interesses dos trabalhadores, contra os direitos históricos e imediatos dos trabalhadores. Então, é uma situação extremamente brutal, né? E contra isso, a gente precisaria de estar discutindo como que nós vamos nos organizarmos. Porque, por exemplo, no meio de toda a confusão, a imprensa capitalista, a imprensa burguesa, Rede Globo, Record, rádios, canais abertos e fechados, todos eles ficam naquele tititi, naquele arroz com feijão, criando confusão entre os trabalhadores, né, travando uma discussão de que entre um setor capitalista e outro, quando, na verdade, no que diz respeito aos direitos da classe trabalhadora, né, seja ela da cidade, seja ela do campo, seja os quilombolas, seja os povos indígenas, todos se juntam para retirar os direitos, né? E aí cria uma política demagógica de que um está defendendo o outro. Nós não podemos deixar de esquecer que a democracia
da forma como ela é tratada, ela é a democracia da minoria, da minoria, da minoria. Quer dizer, ou seja, é a ditadura de menos de 2% sobre a esmagadora maioria, mais de 90% dos oprimidos. E no caso da pandemia, não tem nenhuma. Muito se fala de distanciamento social, mas você vai lá na favela, no aglomerado, você vai lá no bairro periférico, você vai no local de trabalho e não tem política adequada de prevenção para que essas pessoas, os trabalhadores, o jovem filho do trabalhador, que ele possa ter efetivamente condições preventivas. Vai no morro, vai lá na favela, vai lá para você ver, não tem nem máscara, não é dado, não tem, nas UPAs não tem nem condições de manter atendimento adequado para os trabalhadores, e não é culpa dos profissionais. Na verdade, é uma política de terra arrasada. Os profissionais da área de saúde, inclusive, estão muitos deles infectados, e os prefeitos não criam condições adequadas para manter esses profissionais. Inclusive, uma série de direitos eles querem retirar. Estão aplicando até taxações de tributações mais pesadas contra os trabalhadores da área de saúde. Né? O governo aplica projetos de lei ou medidas provisórias que visa tirar os direitos dos trabalhadores, quer dizer, não repassaram aí 21 bilhões, disseram que vão repassar, que ainda nem repassaram, aprovaram o repasse, mas ficou embromando e não repassam, né? Para os estados e municípios, e esse dinheiro não serve para criar condições de políticas públicas, né? E aí você vê que, na verdade, por trás dessa política, como não consegue repassar condições financeiras favoráveis, satisfatórias a resolver o problema dos vários segmentos da população, o que acontece? Aplica-se outras políticas no Congresso Nacional, né, como medidas provisórias e normas, onde o trabalhador vai ficar aí, o servidor público vai ficar aí até dezembro do ano que vem, sem ter direito a nenhum tipo de reajuste, absolutamente nada, né? Nenhum provento dele pode ser melhorado, nada, não vai ter sequer concurso público, e no dia a dia, exigindo-se uma produtividade cada vez maior. Quer dizer, é uma política extremamente nefasta contra os trabalhadores. E, por outro lado, eles acabam fazendo a discussão de que tem que ter política de frente ampla para atuar contra o governo Bolsonaro, colocando na frente dessa, como setores representantes da frente ampla, gente do PSDB, um Ciro Gomes, um outro cara direitoso que sempre no Congresso Nacional está aprovando medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores. Então, é preciso que a classe trabalhadora fique alerta. Ela não pode ficar conciliando com a burguesia, porque a burguesia ela é parasitária, né? E a Covid colocou na ordem do dia essa demonstração de que o capitalismo não é nem de longe progressista, não resolve, não atende os direitos democráticos da população, da classe trabalhadora, nem do negro, nem da mulher, né? nem do estudante. Veja o que eles querem fazer, aproveitar a pandemia para poder colocar estudo à distância, e aí menos de 30% da juventude tem condições de participar desse estudo à distância, que é um estudo de péssima qualidade, que não atende às necessidades da juventude, né, as condições educacionais, né? Por outro lado, atende aos interesses financeiros dos grupos, muitas das vezes de monopólios privados internacionais, que vão utilizar essa situação para ganhar muito dinheiro, né, do próprio Estado brasileiro. Então, é essa situação que está colocada. Né? Nesse momento da pandemia, o governo está discutindo políticas de privatização dos Correios, privatização da Petrobras, privatização da energia elétrica, da água. Quer dizer, um absurdo. Que a gente consegue perceber que o monopólio privado não atende
aos interesses da população pobre. Veja a questão dos hospitais, como que está. Você está com os hospitais públicos no atendimento à pandemia completamente lotados, e você tem lá um monte de leitos vazios na rede privada, mas se a pessoa precisar, tem que pagar caro. Quer dizer, como que é uma pessoa que ganha R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000, a pessoa está desempregada, está vivendo de bico, vai conseguir colocar um parente com um problema de Covid num hospital privado? Então, tem toda essa situação que a gente precisa, e aí eu já vou concluindo, que a gente precisa entender que é necessário os trabalhadores se organizarem, né? Ter uma política, um programa voltado a debater em todos os locais de trabalho, né? Nos bairros pobres, né? Onde você mora, uma política de defesa dos interesses intransigentes dos trabalhadores da cidade do campo. É isso, muito obrigado. Obrigada, companheiro Pedro Paulo. Bom, a galera aqui já começou vários comentários nas redes sociais. O Jonathan Soares deu um alô. O Ronaldo Amâncio PP me falou para você, Mister PP. A Liliane Almeida, aqui presente. Maria Dolores comentou: a democracia da minoria é ditadura contra o povo trabalhador. Marília Maia, também presente lá no YouTube, deu um alô para a gente, parabéns pela iniciativa, trabalho intenso, importante de vocês. Eliane Novaes comentou, ótimo debate, pontuar os movimentos sociais para fazer o enfrentamento aos golpes deste governo. Parabéns ao Sintec MG, arrasando nos temas da live. Magrão também, Eduardo Magrão, mandou um alô para a gente. Campo, cidade, indígenas e camponeses. E o Beto Lino, também aqui presente, mandou muito bom. Galera, o pessoal que está em casa, continua comentando, curte, compartilha, vai nas redes, faz o trabalho de divulgação, que de fato o debate aqui é bem importante. Lembrando até no que o companheiro PP falou, ontem o Senado aprovou a MP 936, né, que permite a redução de salários e jornadas e suspensão de contratos durante a pandemia do Covid-19. Então, só são ataques contra a classe trabalhadora. Bom, vamos conversar agora com Alceu. Alceu Caripuna, vou passar a palavra para fazer suas exposições. Boa noite, pessoal aí, boa noite ao PP, ao Nilo, e a você, Sara, e a todo mundo que está aí acompanhando a nossa live, né? Queria agradecer pelo convite, né, bem especial aí do Fintech CMG, e essa oportunidade, né, da gente poder compartilhar, né, as nossas experiências, os nossos contextos, né, em saúde. Creio eu aí que a gente, apesar das distâncias, né, a gente deve compartilhar muitas similaridades, né? E ainda dentro do próprio contexto indígena, né, também que a gente tem muitos trabalhadores, né, que acabam se deslocando das aldeias para a cidade, ou mesmo trabalhando dentro das suas comunidades. E aí a gente percebe todo o impacto, né, que toda a questão da pandemia traz, mas assim um impacto também muito a partir já de todas as perdas, né, de direitos, né, por parte de toda essa política do governo, né, que a gente vem enfrentando aí. Então, eu sou aqui do Amapá, né, aqui ao norte, né, do Brasil, e aqui não sei se vocês acompanharam, né, nas últimas semanas, o Amapá ele esteve aí, né, no Brasil entre os estados com os mais altos índices de casos, né, de coronavírus, de maneira proporcional, né. O estado assim apresentou casos confirmados assim muito intensos, né, em progressão geométricas muito importantes, né, conforme iam passando os dias, as semanas, e isso assustou muito, né. E assim, a gente pensar nesse contexto para o estado, né, já é muito preocupante. E aqui no estado a gente tem, aqui na Amazônia, né, principalmente, a gente tem muitas comunidades indígenas, né, e muitas comunidades indígenas distantes dos centros mesmo, né, que carecem muito das assistências, né, da política do governo, seja federal, estadual, municipal. E aí, passado um pouco esse período, essa diminuição dos casos, né, de coronavírus na capital, a gente percebe agora uma mudança, né, para os interiores e logo, né, para as comunidades indígenas.
Aqui, por exemplo, o coronavírus já chegou nas comunidades indígenas. Aqui, principalmente, a gente tem 3 regiões, né, com presença de terras indígenas. Que é uma região mais a oeste do estado, que é a região que compreende o Parque Nacional do Tumucumaque. A gente tem uma região mais ao norte, que é a região do município de Oiapoque, com a terra indígena Uaçá, Galibi, Pinã, e é uma terra assim, que faz fronteira com a Guiana Francesa. Então, imagine, assim, tem a terra indígena dentro de uma área de fronteira, que é o município de Oiapoque, e está ali, né, fazendo esse fluxo com a Guiana Francesa. Então, assim, é uma região de muita variedade, né, de pessoas, de serviços e tudo mais. Então, tudo isso contribui, né, para assim, para uma explosão maior ainda de casos. E, assim, nessa terra indígena da região do Oiapoque, que é a região da minha etnia, tem tido muitos casos, e o município de Oiapoque ele não comporta, né, uma estrutura, pelo menos uma estrutura, né, que possa atender em grande quantidade as pessoas tanto do município quanto os indígenas. E algo assim que eu pensei ser muito importante para comentar aqui é que a gente observa dentro desse contexto da saúde indígena a falta ou fragilidade de políticas, né, específicas aos povos indígenas. E assim, claro que o contexto da pandemia é um contexto novo, né, que o país, o mundo se vê passar, né, mas assim a própria base, as próprias ações que vinham sendo desenvolvidas por parte da saúde indígena institucional, né, no país, já vinham se demonstrando assim bastante fragilizadas, né. Eu acho que tem assim estados, né, que distritos sanitários que têm feito esse enfrentamento de forma assim de forma mais eficaz, né, e outras nem tanto, pela própria falta de aparato mesmo estrutural, de aparato de materiais. E assim, nas nossas comunidades aqui não é bem diferente, né? E a gente tem até percebido, né, o papel, né, desses movimentos sociais, de que maneira isso vem para poder ser um apoiador, né, nesse enfrentamento. A gente tem no opa, a gente tem no movimento indígena, tá dando para ver, eu acho, né? A gente tem no movimento indígena no país várias associações que fazem, né, esse enfrentamento às políticas governamentais em prol dos direitos dos povos indígenas. A gente tem a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Aqui a gente tem também associações organizadas, né, que fazem aqui esse diálogo, né, com o Estado, a Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque também. Então, assim, eu acredito que a organização desses movimentos sociais, dessas instituições, elas fazem muita diferença nesse momento, né? Porque eu acho que é a voz do trabalhador, é a voz do cidadão, são as vozes dos indígenas que estão sendo levadas, né, aos órgãos, né, que devem fazer política de apoio para tudo isso. Enquanto lá as populações indígenas estão, muitas delas isoladas, né, sem ter como gritar, né, sem ter como pedir ajuda, eu acho que esses movimentos dessas associações no país têm sido extremamente importantes no sentido de divulgar, de demonstrar e mesmo, né, de requerer ao poder público, né, medidas de apoio, medidas específicas para poder amparar, né, toda essa população. Em meio a isso também, né, a gente vê situações muito oportunas, a gente inoportunas, na verdade, né, mas que, por exemplo, a gente tem observado que tem aumentado as invasões aos garimpos, né, nas terras indígenas, e isso vem somado assim, a outros fatores, a um alto risco, né, de contaminação para as comunidades indígenas.
né? Eu acho que esses grupos de invasores, eles percebem, né, que um momento de preocupação, em que as comunidades têm se preocupado em se proteger, têm se preocupado em fiscalizar, né, as entradas das aldeias, eles, por outras vias, acabam tentando fortalecer, né, esse movimento de invasão. E até mesmo, muitas vezes, instigado pelo... Até muitas vezes, não. A gente percebe que isso tem sido muito presente, incentivado aí pelo Estado, né, pelo governo Bolsonaro. Aí. A gente até sabe, né, ouviu, acho que, aquela declaração do ministro lá do Meio Ambiente, né, de passar boiada, né, e eu acho que para esse tipo de gente que faz essa política, eu acho que tem visto nesse momento um, eu acho que assim um prato cheio para poder invadir, né? E essas comunidades aqui sofrem muito no sentido de que imaginem só um contato de uma dessas pessoas de fora da aldeia, né? Contaminando alguém ali é passível de contaminar toda uma comunidade, né? E a gente sabe que os indígenas têm o próprio sistema imunológico mais fragilizado, né? Então, assim, gente, o impacto que tudo isso pode causar é imenso, né? Mas, assim, a gente, alguém pegou e me perguntou, né? O seu, diante de tudo isso que você vê acontecendo no país, com relação a toda essa repressão, a toda essa violação de direitos aos povos indígenas, e não somente, né? A gente compartilha aí compartilha muitos movimentos, muitos grupos vulneráveis, né, passando pela mesma situação. Diante de tudo isso, será que o governo vai conseguir, de alguma maneira, exterminar, né, esse grupo? Enfim, né? E eu acho que aí, justamente, entra o papel desses grupos, desses movimentos sociais, né? Eu acho que os povos indígenas agora, as associações, têm tido assim, um trabalho imenso, né, nesse sentido, que além de se preocupar com a questão da saúde, tem que articular realmente políticas, né, para que cheguem até as aldeias. E assim, a gente não tem percebido que isso tem acontecido assim, de maneira geral no país. Né? E aqui já concluindo aqui a minha fala, então é isso, pessoal. Eu acho que eu compartilho muito assim que com os colegas aí com a fala do PP, né? Acho que essa preocupação toda com a saúde do trabalhador, né? Eu trouxe um pouquinho aqui dessa experiência, né, do que vem acontecendo aqui com relação às nossas populações, para a gente poder refletir também, né, de que maneira essa ausência do Estado, né, a ausência proposital, né, tem trazido problemas imensuráveis aí de impacto, né, tanto a curto quanto a longo prazo. Quando o PP me comentou, né, da questão dos trabalhadores, me chamou muito a atenção realmente da questão de saúde do trabalhador, né, que é algo assim, que os trabalhadores que nesse momento estão obrigados de alguma maneira, porque têm que trabalhar para poder ganhar seu sustento, apesar de não quererem estar num ambiente muito propenso à contaminação, tem que fazer suas atividades, né? E aí, isso, a longo prazo, eu penso que realmente vai ter um impacto muito grande na saúde dessas pessoas. Né? Então, assim, eu acho que é algo que esses movimentos sociais, mais ainda, têm sua importância com todo esse contexto da pandemia. Bom. Obrigada, companheira Alceu. Extremamente importante sua fala, trouxe para a gente dados e um relato de uma situação bem complexa, né? Então, galera de casa, podem mandar as perguntas que daqui a pouco a gente vai começar a responder, tá? Só lendo aqui uns alôs que o pessoal mandou. A Bruna Almeida, parabéns, nosso médico Caripuna. A Bruna tá lá, ó, sua fã, o seu. Marcelo Zocrato também, é sempre bom ouvir o PP. A Lívia Damasceno, ótimo debate. Então, a galera tá... Tem até umas polêmicas que depois a gente vai trazer aqui para a galera responder, o pessoal falando sobre o movimento antifaz, se isso é violento, não é, enfim, no próximo bloco a gente também vai entrar nesse debate que vamos pegar um foguinho aqui na live.
Professor, vamos passar a fala para você, então, fazer suas exposições, por favor. Boa noite, Sara. Boa noite, Pepe. Boa noite ao seu. Boa noite aos trabalhadores dos Correios. Eu parabenizo os trabalhadores dos Correios, porque quando você tem uma direção classista combativa, como é essa direção que perdura, principalmente aqui no Sindicato de Minas Gerais, né, é sinal de uma categoria consciente que está trabalhando e tudo, né, que tem lutado, tem mantido firme uma posição, e a gente acha muito importante isso, né? A gente sabe que o PP não está no sindicato, os companheiros da LPS também não estão à toa. Então, porque tem o respaldo, né, e o apoio da categoria. Então, meu boa noite para vocês e para os nossos ouvintes também, tantos amigos aí que a Sara citou o nome, que estão acompanhando. Eu acho esse debate muito oportuno e a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem debatendo para a gente poder colocar algumas posições mais gerais para tentar entender essa situação. Essa pandemia, né, ainda que não tenhamos como provar isso, né, ainda vai rolar muita água debaixo da ponte até que a verdade da origem dessa mutação de um vírus seja explicada. Agora, se a gente analisar, nós vamos perceber que essa pandemia, ela vem assim como uma dádiva para essa crise do imperialismo, desse capitalismo que está dando seus, tomara, vivendo seus últimos momentos agonizantes aqui na face da Terra. Ou seja, uma pandemia que mata principalmente os idosos, que vai matar principalmente os pobres. É a forma da previdência melhor para esses capitalistas do que uma pandemia como essa? E por um acaso, essa situação de crise que a pandemia desnuda, revela, bota às claras a crueldade desse sistema em que nós vivemos hoje na grande maioria do mundo, né? Não estaria acontecendo se não fosse a pandemia? Porque quais os problemas principais que nós enfrentamos hoje? Não é assim o vírus em si, que a letalidade dele é relativamente pequena. O problema são os milhões de desempregados. O problema é esse transporte que você sai de casa para pegar um ônibus para ir para o trabalho. Você vai se contaminar porque não tem como. São latas de sardinha, um esbarrando no outro. Olha a tensão que é. Por um acaso, se o sistema de saúde tivesse um funcionamento mínimo, como eles falam que existe, teria problema de tratar as pessoas por essa mutação do vírus? Não teria. Então, a pandemia, na nossa compreensão, ela aprofunda e revela uma situação miserável, injusta, de exploração da grande maioria da humanidade pelos imperialistas. Se não fosse a pandemia, esse sistema ia estourar de uma hora ou outra, e bastante rápido, porque ninguém consegue permanecer vivendo do jeito que está vivendo. E como opera o imperialismo, né, nessa situação? Ele opera, entendeu, para poder, como o PP falou, desempregar em massa, retirar direitos dos trabalhadores como um todo, concentrar a riqueza. Os 25% mais ricos do mundo multiplicaram sua riqueza, sua fortuna, nesse período de pandemia, e colocar as pessoas como mortos-vivos, zumbis, buscando, torcendo para não pegar o vírus, e, ao mesmo tempo, né, escondendo outras doenças que possa ter, com medo de se contaminar pelo vírus. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, se a pandemia não foi desenvolvida pelo imperialismo, né, ela vem a calhar para poder esconder isso que nós vivemos hoje, que é uma crise profunda, brutal,
de exploração desse sistema. Essa é a nossa compreensão. A pandemia vem, né, numa situação, né, em que alguma coisa ia acontecer no mundo. Os efeitos da pandemia são semelhantes a de uma guerra mundial, pela quantidade de mortes por um mesmo motivo. Quando é que você vê as cidades paradas? Quando tem guerra. Lembra esse filme de guerra, ou então as imagens verdadeiras da guerra? Quando tocavam aquelas sirenes, né, alertando as pessoas que corriam para debaixo da terra, que se explodiam e saíam. Essas ruas vazias, essa situação todinha, é uma situação de guerra. E não é uma guerra contra o vírus, não. É a guerra do imperialismo contra o povo. Essa que é o centro, né, dessa guerra que eles estão movendo. Né? O imperialismo, os capitalistas, o dono das fábricas, os donos das armas, contra o povo trabalhador, camponês, indígena e quilombola. Nós estamos vendo verdadeiros genocídios serem praticados nessa pandemia. Por todos os lados, por todos aqueles que se aventam um humanismo de ocasião da grande burguesia, esses assassinos, o assassino de Paraisópolis, João Dória de São Paulo, o assassino das favelas do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sendo colocados por essa TV Globo como humanistas, porque faz um ou outro discurso, porque aceita uma ou outra orientação da OMS. Ou então, o assassino genocida Bolsonaro, como representante do nazifascismo, da extrema-direita, que disputa com a direita reacionária, né, da grande burguesia, do alto comando das Forças Armadas, a direção desse golpe militar que está em curso em nosso país. Essa, na nossa compreensão, é a realidade. É um momento gravíssimo, com consequências próximas ao que seria uma guerra mundial, de empobrecimento das massas, empobrecimento do povo, né, assambarcamento das riquezas, entendeu? Pelos imperialistas, pelos grandes capitalistas, grandes burgueses e latifundiários dos países coloniais e semicoloniais, né? E uma política de militarização. Justificar botar tropa na rua, justificar reprimir o povo, justificar não poder se manifestar e justificar tudo isso que é necessário para eles fazerem essas medidas que o PP colocou. Não, nós estamos fazendo alguma coisa para conter a pandemia aqui. Nada. Entendeu? Se fosse um país sério, a primeira coisa que faria. Entendeu? Todos os salários estão garantidos. Todos os empregos estão garantidos. Quem tem vai ter o seu auxílio e não a merreca de R$600. R$600 são $100. O país imperialista dos Estados Unidos, que também não fez nada muito diferente aqui do Brasil, está dando $1.200 ou $1.100, alguma coisa assim nessa ordem, 10 vezes mais. E eles falam que isso vai quebrar o Brasil, que não pode ser assim, essa coisa toda, um papo furado danado. Então, nós acreditamos que essa pandemia, ela vem nesse momento, entendeu? Como um instrumento do imperialismo de mascarar essa crise que nós vivemos. Quer dizer, a culpa, então, não é do sistema capitalista. A culpa é da pandemia. Mentira! A culpa é desse sistema de situação brutal que nós vivemos hoje. E outra coisa, vamos ver, será que o mundo que eles vendem é tão bom, que é o capitalismo, não consegue enfrentar um vírus, uma mutação de um vírus? Por quê? Claro que tem saída. É claro que se a humanidade tivesse realmente desenvolvida, tudo isso teria saída, seria fácil de enfrentar. Né? E nós, como a gente representa o movimento camponês, uma coisa a gente fala, igual eu falei, nós não sabemos ainda da origem, não podemos afirmar cabalmente que foi isso. Nós falamos o que nos parece. Mas uma agricultura, toda ela baseada em veneno, e o Brasil é o país campeão de liberar veneno e utilizar veneno na sua agricultura, vai ou não vai ter mutação genética daquilo que a gente consome, dos vírus que vivem nesses alimentos e dessa coisa toda? É claro que vai. Agora, qual é a base desse tanto de veneno? Você tem que produzir lá longe, igual o Brasil,
fica exportando aí esses produtos, né, do agronegócio, que é lá, agronegócio que eles utilizam, né, soja, gado, madeira, e tudo aquilo que a natureza nos dá, né, a natureza pródiga aqui no Brasil, mas aqui não, é tudo para poder exportar lá para fora. Então, como é que você vai sair daqui e ir para lá? Lá eles são sociedades desenvolvidas, industriais, não sei o quê, aquela coisa toda, urbanas. Por que tem que ter tanto veneno? Porque as coisas vêm de muito longe. As coisas vêm do Brasil, vêm da Índia e vêm dos lugares pobres, ou seja, a agricultura é para pobre. Pobre ser explorado, né? Então, essa é a questão-chave da pandemia. Uma outra coisa, se no Brasil houvesse existido na nossa história uma revolução democrática burguesa, nós acreditamos que não existia essa revolução. Por um acaso, as cidades seriam esse tanto de gente que existe? Se tivesse tido uma revolução burguesa no Brasil, já tinha tido uma reforma agrária. Agora, por que as cidades estão lotadas? Não cabe tanta gente. Todo mundo está aglomerado. Porque as massas brasileiras foram expulsas do campo. Imagina, gente, se todo mundo tivesse na sua cidade de origem, a grande maioria das pessoas, com hospital, com escola, com desenvolvimento, com agroindústria dos pequenos para poder desenvolver. Se no Brasil tivesse reforma agrária, todo mundo tivesse seu pedaço de terra, precisava estar todo mundo aqui na cidade, esperando a hora de ser vítima do Covid? Não daria, né? Aí vocês não falam, não, vamos fazer medida paliativa, confinamento, não sei o que e tal. Faz o seguinte, manda todo mundo que quiser para a roça, dá terra para todo mundo, vai ver se vai ficar todo mundo, entendeu? Fazendo trabalho de Uber, trabalho de entregar alguma coisa, esse trabalho precarizado, que na verdade é pegar, entendeu? A sobra da mais-valia, prestando um serviço ou outro, entendeu? Para poder sobreviver, vendendo almoço, para comprando a janta. Então, nós acreditamos, né? Está concluindo. Eu queria falar o seguinte, existe hoje, né, do ponto de vista do campo, uma guerra do governo Bolsonaro e dos generais do alto comando das Forças Armadas contra os camponeses, declarada no começo do governo, como falou o companheiro indígena, companheiro Alceu, eles estão passando a boiada. Hoje, 59% do território brasileiro está sob a GLO, que por fora é para combater a questão ambiental. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é atacando os movimentos camponeses e foram várias vezes repelidos pelos companheiros de Rondônia. Concluindo, a qualidade da situação mudou. Não tem mais volta para a velha democracia, essas coisas que eles ficam falando aí. Entendeu? Disso aí, que é consequência de toda essa velha democracia, o que está colocado agora para as massas é a nova democracia, é a revolução democrática no Brasil e no mundo, com 7 revoluções. E nós estamos vendo o que o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos levantou de protestos, e protestos que vão além de protestos contra o racismo, ao destruir várias estátuas de escravistas, ditadores, assassinos, pelo mundo afora. Esse protesto já vai mudando a qualidade da situação. Concluindo, a Primeira Guerra Mundial deu a Revolução Soviética. A Segunda Guerra Mundial deu uma série de democracias populares e a Revolução Chinesa. E a pandemia, como prelúdio da Terceira Guerra Mundial, com as suas consequências, vai abrir também um período de grandes revoluções na face da Terra. Em toda a gravidade, toda a raiva que nós temos dessa situação que nosso povo passa, nós temos que estar abertos para esses tempos e nos empenhar com todas as nossas forças para dirigir, dar vazão, entendeu? Para essa grande onda de revolução que vai tomar conta de todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, companheiro Nilo. Bom, então vou fazer o seguinte, Nilo, já que você estava com a palavra, já vou te meter 2 perguntas, porque a galera está um pouco frenética nas redes. E eu acho que as perguntas têm tudo a ver. Ó, a Eliane Novaes colocou o seguinte, ao companheiro da Liga, qual os principais desafios aos movimentos camponeses para manter a luta pela reforma agrária no país nesta conjuntura? E aí, Nilo, antes de você responder,
um outro companheiro, o Igor Cerqueira, na verdade ele tinha feito a pergunta para o Alceu, mas como ele falou de MST, né, aí eu acho que a pergunta é para você. Ele falou o seguinte, sobre as invasões, né, as invasões. Como você vê as invasões do MST aos patrimônios privados através da violência? É um roubo democrático se apropriando de bens de outro em prol de si? Então, já comenta a polêmica, só que em 5 minutos, tá? Vamos ver. Oi. Ô, Agora Sara, estamos ouvindo. a primeira pergunta é sobre o quê? Porque eu fiquei pensando na segunda e esqueci da primeira. A primeira é como Quais a são os crise, principais desafios aos movimentos camponeses para manter a luta pela reforma agrária nessa conjuntura? O principal desafio, na nossa compreensão, são manter as tomadas de terras e resistir aos ataques do Estado brasileiro. Nós temos exemplos em Rondônia, né, em que pistoleiros ou então policiais foram praticar as covardias sob o manto das Forças Armadas e as massas reagiram. E, por outro lado, em muitos lugares no interior, onde a Liga atua, estão sendo criados comitês sanitários populares de defesa da saúde do povo. O que tem acontecido? Essas massas sabem que os camponeses se organizam para poder lutar e defender o seu pedaço de terra. Então, eles estão vendo o seguinte, olha, como que eu combato isso tudo? Vou acreditar em palavra de governo, palavra de governador, dessas medidas paliativas que não testa ninguém em tudo? Se o movimento camponês, pode ser Liga, pode ser nos lugares da MST, é o pessoal que tem experiência de luta, eu vou lutar junto com eles. Então, a nossa compreensão é isso, é a aliança operária e camponesa, junto com os operários da cidade, chamando esses milhões de desempregados para engrossar as fileiras da luta pela terra, e mais do que isso, esses comitês apoiando a população para conseguir se proteger, né? Então, nós achamos que esse é o momento agora de fortalecer essa luta. Você vê que na pandemia, estava até passando na televisão aqui do lado agora, que o agronegócio, que é o latifúndio, na sua forma mais avançada e desenvolvida, aumentou os seus lucros, os seus ganhos e o seu papel na economia nacional. A economia decresceu, a exportação continua, então fortaleceu mais ainda. E a base disso é o quê? É a invasão, o roubo das terras indígenas, o genocídio em curso que eles estão praticando contra os indígenas, os quilombolas e os camponeses, porque esse genocídio está em curso. O Bolsonaro falou que esse governo dos latifundiários vai ter arma para matar camponeses e tudo. Então, é elevando a condição de luta das massas e não ficar chorando aí, entendeu? Que acabou a democracia. Para o movimento camponês no Brasil, nunca existiu democracia. Nunca existiu liberdade. Desculpa falar aí. A democracia desses 2% não é democracia para o povo. Isso é ditadura do latifúndio, da burguesia e do imperialismo. Então, na nossa compreensão, isso é uma questão chave. Por outro lado, o amigo que fala das invasões de prédio público, não sei o que e tal, pô, meu amigo, não é o Bolsonaro que invade prédio público? Não são as milícias bolsonaristas que matam, inclusive, mataram a vereadora Marielle? Essas terras que eles falam que são terras particulares, a grande maioria delas no Brasil é roubada. São todas roubadas dos pequenos, né? Essa aqui é a condição. Então, a violência, como uma violência numa manifestação, uma violência contra esses caras que estão usando o órgão público para poder surrupiar o que é do povo e repassar o dinheiro para os seus, isso não é violência. A violência é que é praticada todos os dias contra a massa. Então, essa que é a nossa compreensão. E nós achamos o seguinte, a violência, da parte das massas, ela não é por si só o objetivo, mas ela é a única resposta necessária para esse aparato de guerra, que inclusive o Donald Trump, nos Estados Unidos, né, expressou de maneira mais clara colocar o exército contra o povo. Mas não vai conter, não, porque o povo vai se levantar. Obrigada, companheiro Nilo. Pepe, vamos pôr também um foguinho, porque a gente gosta da polêmica, né? Olá. Foi nesse mesmo sentido a pergunta, só que falando com relação
são as ações das movimentações antifaz. O pessoal, o Igor comentou aqui que elas estão usando de violência e depredando patrimônio público e privado em nome da pseudodemocracia. Eu queria que você comentasse isso, e que também tem uma pergunta aqui pedindo para você relacionar a privatização dos Correios com a questão do capitalismo. Perguntas bem complexas para serem respondidas em 5 minutos. Não, então, essa questão do nazifascismo, são movimentos organizados, milicianos, etc., com o aval do Estado, desses setores bolsonaristas, né? Muita gente, muito empresário dando dinheiro, porque eles querem o quê? É ter uma política para tocar o terror mesmo, impor, né? Impor uma ideologia de controle total. Né? Essas políticas vão levar sempre à discussão do monopólio privado. Vamos analisar o problema da pandemia e o que o Nilo e o Alceu falaram. Você está num país como o nosso, que ele é um país totalmente agrário. Nós somos do Correio, nós sabemos, ó, dos 5.570 municípios, você tem 400 municípios que são industrializados, o resto tudo depende da questão agrária dos setores pequenos, inclusive. Vê o problema da pandemia. Você tem leitos, hospitais que têm leitos em apenas cerca de 550 municípios. E os outros 5.000 e tantos municípios? Não tem nem leito para o povo. Então é uma desculpa. Como o Nilo falou, a pandemia, em certo sentido, ela justifica o ataque, facilita a vida de ataques da burguesia para expropriar o povo, a população pobre, né, retirada de direito e tudo mais. A questão do Correio com o capitalismo, o setor de comunicação, ele é um setor que teria que ter, no caso, em cada país, a soberania nacional. Tem a ver com o problema do atendimento de medicamentos a todos os setores pobres, né, nos mais variados rincões do país. Esse é papel de Correio, né, esse papel de integração nacional, o papel de segurança, de sigilo da comunicação, né? O que eles estão fazendo é pegar os Correios, agora você tem o correio eletrônico, você tem a tecnologia da informação, isso tudo está sendo entregue de mão beijada para as grandes potências internacionais. Você tem a Amazon, por exemplo, que é a maior concorrente do Correio, a maior empresa, uma das maiores empresas, provavelmente a maior, em matéria de estratégia de comunicação, e o governo Bolsonaro, assim como o Temer, né, no golpe, entregou de mão beijada todo o segredo comercial do Correio, né, para essas empresas, que vão ser concorrentes, DHL, FedEx, TNT, UPS, né, são monopólios privados. Esses monopólios privados têm por trás deles a CIA, né, os setores de aeronáutica, de exército, do imperialismo, tudo controlando as informações comerciais das pessoas jurídicas dos países onde elas querem explorar. Então, é toda uma política de pilhagem da informação. Privatizar os Correios é pegar todos os dados, assim como privatizar o Serpro, que é a empresa de tecnologia de ponta do governo federal, privatizar a Dataprev, como estão fazendo agora, mandando embora, né? E criar política de precarização, de terceirização, é rebaixar o poder de compra, é criar política de desemprego e repassar os dados de todos os concorrentes, das pequenos, médios e até grandes empresas nacionais, para mega empresas internacionais. Então, não tem livre comércio nesse período. Nós estamos numa política de imperialismo, onde os concorrentes são as holdings, né? São esses grandes cartéis. E é isso. É essa guerra que leva à criação também de vírus, como a Covid. É óbvio que a Covid, assim como vários outros vírus,
são resultado de uma política de utilização de venenos, terra arrasada que a mineração faz, como o Alceu falou, tudo isso é desmatamento. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, semana passada. O Brasil é o campeão do desmatamento desse ano de 2020 no mundo. Quer dizer, 22% da Amazônia foi desmatada aí no governo Bolsonaro. Que loucura! Então, quer dizer, é lógico que não tem nenhum burguesão aí voltado a ter nenhum interesse com o povo, nem com o povo indígena, nem com o quilombola, muito menos com a classe trabalhadora. Eles querem te obrigar a trabalhar. Então, privatizar os Correios significa pegar uma empresa que rende mais de 18 bilhões de reais por ano, deve dar um lucro aí de aproximadamente 4, 5 bilhões para o governo, fora esquemas que não são explicitados, né? O Correio tem mais de milhares de empresas que dependem dele ao longo dos 5.570 municípios. Então, além da demissão eles querem demitir mais de 30 mil trabalhadores, fazer uma redução. Além dessa demissão, vai ter mais ou menos umas outras 20 mil demissões e falência de milhares de micro e pequenas empresas dependentes do Correio. Quer dizer, então, o pequeno, o microcapitalista vai levar tinta também. Quer dizer, e o Estado como um todo perde todo o seu segredo, assim como agora teve um negócio violento onde estão tentando envolver o Serpro a uma empresa norte-americana, Dataprev, empresa norte-americana, quer dizer, que querem pegar os dados para obtenção de lucro dos grandes negócios de capitalistas internacionais. É o imperialismo. Não tem livre concorrência. Quem tem o dinheiro corrompe. Não vê o governo Bolsonaro corrompendo o Centrão, o Maia, lá no Congresso Nacional, mas o cunhado do Silvio Santos, reabrindo o Ministério das Comunicações, tudo política de distribuição de bilhões e bilhões de reais, que é dinheiro do trabalhador. Quem que vai pagar sobre essas negociatas? O trabalhador, que não vai poder ter aumento de salário, né? Que não vai poder ter concurso público, que não vai ter assistência médica, que vão retirar dos pais, dos dependentes, que vão endurecer o jogo e obrigar o cara a trabalhar numa redução de jornada de trabalho como uma medida, como aprovaram hoje. O cara vai trabalhar menos horas, e dentro dessas menos horas ele vai ter que produzir mais do que ele produzia com 8 horas e vai ganhar menos. Então, é explorado de todos os jeitos. Então, contra isso, nós temos que ter uma política de frente única das organizações de esquerda para que elas possam, para finalizar, para que elas possam exigir que o grande empresário meta a mão no bolso e cumpra com a sua obrigação de garantir melhores condições de vida para todos, distribui dinheiro, retira o dinheiro do grande empresário, né, taxação das grandes fortunas, para que possa criar condições de políticas públicas. Por que vai privatizar a educação e deixar na rua do desespero milhões de jovens? Né? No mundo inteiro, a educação caiu de qualidade. Tem mais gente analfabeta hoje do que no ano retrasado, por exemplo. Então, por que isso? Porque eles não querem dar nenhuma atenção ao povo. Isso é o quê? Ditadura. Isso é terror a céu aberto. E aí vem a mortandade, vem o racismo. O capitalismo, um dos pilares do capitalismo é o racismo, é a violência à mulher, né? É a política de desmanche das liberdades democráticas, quer dizer, isso tudo faz parte do capitalismo, né? Então, quer dizer, nós temos que nos unirmos, né? Os povos indígenas, através de suas representações, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, a juventude operária, né? E lutarmos na defesa dos nossos interesses de classe. É isso que está colocado. Obrigada, companheiro Pepe. Alceu, vamos lá para você, então? O Jonathan Soares mandou uma pergunta para você aqui na rede. Alceu,
Como você vê que a saúde na cidade está preparada para receber grupos vulneráveis como os indígenas nesse momento de pandemia? Acho que a gente observando, né, a população em geral, né, que passa pelos atendimentos, né, nos serviços de saúde, a gente vê aí, né, claramente toda a calamidade que se encontra, né, no atendimento, as pessoas aí morrendo, né, às portas dos serviços de saúde, e todo esse desespero para, de maneira rápida, tentar organizar, né, pelo menos um pouco os serviços de saúde. Diante disso, a gente percebe que, imaginem só, se para o trabalhador que mora na cidade, né, e procura esse atendimento, já não temos condições favoráveis, imaginem para outros grupos que têm dificuldade de acesso a essas tecnologias em saúde. Então, assim, eu vejo claramente que a maioria dos espaços não está preparada para atender grupos vulneráveis, né, sejam indígenas, sejam população LGBT, sejam quilombolas. A gente vê, por exemplo, dentro da saúde pública, né, várias discussões, por exemplo, com relação à questão da violência à mulher negra no parto, por exemplo, a questão de violência obstétrica, né? Enquanto muitas instituições negam, né, que exista isso, as pessoas que estão mais ligadas mesmo aos serviços, a esses grupos, aos próprios relatos, sabem claramente de muitas situações, né, que existem a esses grupos vulneráveis. Eu vou só comentar um pouquinho aqui de uma experiência aqui no Amapá. Aqui, por exemplo, na cidade, nos serviços, a gente não tem um serviço específico para acompanhar, por exemplo, os indígenas. Eles entram, né, pela própria política do SUS, eles entram e fazem uso do serviço do SUS em geral, né? E aí, aqui foi criado recentemente um ambulatório, uma enfermaria para poder atender os pacientes indígenas com Covid, que vem para a cidade. Eu cheguei até a participar um pouco com relação à orientação do espaço, do que seria necessário. E, assim, o meu posicionamento foi que claramente necessitariam de coisas muito simples, sabe? E que a gente não observava comumente no espaço. E eu acho que isso se estende a inúmeros outros grupos. A questão do respeito, né, do oferecer a possibilidade de um acompanhamento, de oferecer um serviço social adequado, do ouvir, no caso dos indígenas, de ter algum tradutor para poder acompanhar o paciente e outras coisas. E aí foi montado o espaço todo. E aí eu conversando com um colega que está junto a esse local, que ainda não recebeu indígenas, ele comentou, ele falou, poxa, seu espaço a proposta ficou muito interessante, né? Mas eu vou te falar a verdade, eu não sei como lidar quando chegar um paciente indígena lá. Então, assim, muitos ambientes a gente vê, né? Até alguns espaços organizados. Mas isso eu acho que reflete o próprio desconhecimento, o próprio treinamento, né, dos profissionais para lidar, né, com os diversos grupos vulneráveis, né? E eu acho que cabe aí iniciativas, né, para poder trazer isso para os serviços de saúde, para poder capacitar melhor os profissionais, eu acho, desde do ambiente da universidade mesmo, para que a gente tenha realmente o respeito a essas populações, né, que acessam, que devem, que precisam acessar, né, os serviços de saúde no ambiente urbano ou no ambiente da cidade. Obrigada, Alceu. Gente, vamos já começar a chamar a galera para as considerações finais, mas antes, só para lembrar o pessoal de casa, toda quarta-feira, às 19 horas, Sintec MG está ao vivo com você aqui na nossa live, transmitida pelo Facebook, transmitida pelo YouTube, tá? Vi que tem muitas perguntas, infelizmente, pelo tempo, ainda mais que a gente está com sindicalista e o pessoal fala muito mais do que o tempo,
a gente não vai conseguir ler todos os comentários, tá? E também eu vi que teve bastante perguntas. A gente vai tentar responder ao decorrer, após a live, a gente vai dar uma olhada lá para ver se consegue responder algumas perguntas, tá? Também, só lembrando para a galera dos Correios, toda semana a gente tem um quadro novo que chama Sintec Responde. Então, você pode mandar suas perguntas para a gente, pode ser no nosso chat aqui, pode ser por mensagem no Face, por e-mail, que aí as dúvidas principais da categoria a gente vai responder toda semana com um vídeo novo, esclarecendo os trabalhadores, tá? Então, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, acompanha nossas redes sociais, compartilha, comenta, manda para todo mundo que a gente precisa divulgar esse debate extremamente importante. Para fazer as considerações finais, eu vou começar chamando... Vamos começar com você, Alceu, já que você fez a última, você já emenda suas considerações, por gentileza. Eu me sinto muito agradecido, né, de poder ter compartilhado aqui um pouquinho, né, com vocês, ter observado, né, as experiências que vocês têm aí dentro da luta, dos movimentos de vocês, né. Eu até comentei aqui em off com o PP, né, sobre a questão dos Correios, né, do quanto compartilho, né, na questão de todos de todo o desgaste, né, que a própria instituição vem sofrendo aí, né, por essa política do governo, e o quanto isso implica na saúde do trabalhador, né. Eu trabalho muito na saúde pública, né, e a gente percebe que cada vez mais, né, tem um olhar distante para o trabalhador, para o paciente, né, que chega, e o quanto a saúde mental das pessoas, dos trabalhadores, tem sido prejudicada. E me preocupa muito neste momento, né, o quanto esse impacto de agora, né, vai trazer para as pessoas daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, nesse sentido, né. E eu acho que a organização, né, as lutas dos movimentos sociais são extremamente importantes, né, são extremamente valiosas, principalmente nesse período. E deixo aqui, né, o meu agradecimento também às nossas associações, né, indígenas, que têm, assim, de maneira muito forte, têm estado presente no sentido de realmente trazer dados reais da pandemia com relação à questão de óbitos nas aldeias, com relação aos fatores que têm prejudicado tudo isso. Então, acho que isso faz parte também, né, de todo esse enfrentamento aí. E deixo aqui, né, me deixo à disposição também para que em algum momento, né, o colega aí, Nilo, também, né, com relação aos camponeses também, só colocar, né, lá na UNB, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, Nilo tem uma iniciativa bem interessante, que é o mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, que é o MESPT, e assim, é de um grupo muito preocupado com a questão do fortalecimento mesmo desses movimentos através da formação de agentes mesmo, de lideranças dentro das comunidades, dentro desses movimentos. Camponeses, quilombolas, ciganos, enfim, de qualquer comunidade tradicional, né? Então, aí fica também meu aviso, né? E procurem também, eu acho que é um importante aliado, né, em tudo isso, tá bom? E o meu abraço a todo mundo. Obrigada, Alceu. Nilo, vamos passar a palavra para você fazer suas considerações finais? Então tá, boa noite Alceu, boa noite Pepe, boa noite Sara, boa noite ouvintes que falam. Estou acostumado com a Rádio Favela, a gente fala ouvintes, eu não sei como é que fala no computador aqui, né? Mas é o seguinte, o que nós sinceramente acreditamos é que esse momento gravíssimo que o povo está passando, ouvindo mentiras, fake news oficiais do monopólio da imprensa, Rede Globo, Bandeirantes, OMS e o diabo, e por outro lado as fake news dos
fascistas, da extrema-direita reacionária, né, desse alto comando das Forças Armadas, que americanófilo, anticomunista, anti-brasileiro, que não se esqueçam os brasileiros da verdadeira entrega do nosso país que ocorreu durante a ditadura militar. É isso que está acontecendo de novo. Um governo de extrema violência contra o povo, os trabalhadores, os camponeses. Eu estava vendo que o Igor ou o seu, não sei o nome, falou que o Bolsonaro foi eleito democraticamente. Essa foi a eleição mais farsante de todas as farsas eleitorais da história do Brasil. Um presidente que foi eleito sem fazer campanha. Um outro que era candidato a presidente, preso. Os outros, tudo naquela situação que estava. O cara foi eleito com um terço dos votos no país, sendo que teve menos votos do que quem não foi votar. Foram mais de 100 milhões contra o cidadão. A pessoa assim, isso é democracia. Não, isso é a velha democracia. Não é à toa que a velha democracia está aí, porque do mesmo jeito que o PT está junto com o Centrão, e foi derrubado por ele, quando a coisa apertou, e as massas se levantaram em 2013 e 2014, agora está aí o Bolsonaro, que falava tanto, foi deputado a vida inteira, participou de grupo de esquadrão da morte, da milícia, de tudo, está aí junto com o Centrão de novo, não tem saída nessa política. Então, levantemos nossas mentes, nossas vozes, nossas mãos, porque para defender o povo, toda essa violência, da violência que é esse coronavírus, são só as massas organizadas. E violência se combate com violência. Violência não se combate com manifestos, juntando alhos com bugalhos, como se Bolsonaro fosse ruim, Mourão um pouquinho melhor. Quem comanda a GLO na Amazônia é o Mourão. Quem roubou direitos dos trabalhadores foi o Guedes, com a pessoa todinha. Não vem Rede Globo chorar agora que não tem hospital, porque a Rede Globo defendeu o desporto da saúde, defendeu a medida provisória que tirava o dinheiro da saúde, da educação, defendeu a reforma da Previdência, defendeu a privatização de estatais tão importantes como os Correios, a Petrobras, sempre tratou os camponeses que lutavam pela terra que lhes foi roubada como marginais, bandidos e vândalos. Isso durante os últimos 30 anos. Entendeu? Toda a luta camponesa foi tratada como bandidez, que é mentira. A luta camponesa é legítima. Se o Brasil tivesse tido uma reforma agrária, não seria hoje o centro da pandemia no mundo. Não seria o campeão da desigualdade, o campeão de pouquíssimos bilionários. Dizem de quarentena, o povo pobre no campo e na cidade nunca teve direito à quarentena. Teve que trabalhar esse tempo todo. Mal fechou o comércio no centro. E os Correios estão trabalhando desde o começo, a construção civil está trabalhando desde o começo, os operários estão trabalhando desde o começo, o pessoal da saúde em péssimas condições. Um enfermeiro, uma cidade de enfermagem, ganha aí seus R$ 1.500, R$ 1.600, e um policial ganha R$ 6, 7 mil reais. Essa que é a situação, e não vai voltar ao que era antes. Isso que o PP falou é verdade, eles vão precarizar mais, é o único jeito de salvar. Mas o que a gente vê como um alento é que as forças estão se movendo no Brasil e no mundo. As manifestações que começaram a ocorrer nos domingos contra os fascistas, contra a reação, que uniram diversas torcidas, diversos movimentos, os conselhos sanitários nas cidades e no campo, né, que estão se desenvolvendo. Isso não aparece na televisão, mas o país está em ebulição. Grandes coisas vão surgir. Né? E a gente acredita sinceramente que esse debate entre nós, com os companheiros indígenas, que tem que se defender do genocídio em curso, com os trabalhadores, com os sindicatos, com os Correios, debater, lutar junto, aprofundar os laços de luta, preparar para esse ataque brutal da reação contra o povo, né? Porque de toda essa grave crise, entendeu? A humanidade vai se levantar e vai começar a pôr definitivamente abaixo esse sistema imperialista. Já houveram períodos de revolução e está começando um novo período de revolução agora. Quem vai derrotar o coronavírus, o Covid e todo esse sistema é o povo, organizado com as suas revoluções. Boa noite a todos e um grande abraço.
Obrigada, Nilo. Acho que o Alceu deu uma caidinha, né, gente? Voltei já. Pepe, vamos lá, suas considerações finais. Acho que é internautas, né, Nilo? Quero agradecer a participação de todos, né, por ter compartilhado com a gente esse momento, os expositores. É um prazer ter aqui o Nilo conosco. Já temos uma caminhada boa juntos, em vários momentos. Espero que continuemos a ter. Alceu, é um prazer participar com você. A gente deveria, vou te fazer uma proposta, a gente continuar a fazer essas discussões. Temos muito a aprender com você, com os demais, né? E eu acho que esses dados são muito importantes, né? Esse trabalho seu na área de medicina, aí no Amapá, ele é muito engrandecedor. Nós precisamos de ter gente como você aí. Nós precisamos de entender que nós estamos vivendo uma brutal censura. Veja o que aconteceu, está acontecendo nas universidades, onde tem medida. O governo está abaixando medida provisória para ele indicar a dedo quem vai ser o reitor, né, sem direito dos estudantes, dos professorados, né, dos trabalhadores que trabalham na universidade, possam eles indicarem. É um negócio totalmente complicado. Os trabalhadores, né, têm que ver o problema das call centers, por exemplo. As call centers, o que tem, que é um setor extremamente precarizado, né? O que tem de gente com pandemia, né, com a Covid, é um negócio louco, né? E está todo mundo sendo obrigado a trabalhar. É um trabalho de verdadeira escravidão, aquilo ali. Né? Então, a política de precarização das relações de trabalho, terceirização, tortura mesmo, é pesado, até escraviza, mutila e mata. Esse é o problema que está colocado, né? Em defesa da economia deles, né? Deles quem? Desse menos de 2% da população, que é a burguesia. E os trabalhadores, eles têm que perder a ilusão nessas conversas fiadas que ficam pregando que ele também é colaborador. Ele é explorado, Nós estamos agora com a campanha salarial dos Correios em curso. É preciso conversar com os companheiros da Conlutas, né, com os companheiros da CTB, da CUT. É preciso unificar esse movimento. A database do Correio é em agosto, 1º de agosto. É preciso que os trabalhadores tenham uma pauta que represente verdadeiramente os anseios da categoria. Não podemos vir com esse negócio de pauta mínima. Nós temos que colocar uma pauta que represente todos os segmentos da ECT, né? Todos os trabalhadores. E a gente tem que começar a discutir com os petroleiros, com os trabalhadores da construção, com os rodoviários, com os trabalhadores metalúrgicos, porque vem muito chumbo grosso contra os trabalhadores. Então, os trabalhadores têm que ter uma pauta unificada das diversas categorias e meio que sair desse negócio de database e fazer tirar uma data para uma verdadeira campanha, aí sim, que tem alguns pontos específicos que unifique a todos e tem uma intensa luta nas ruas, colocando o dedo na ferida, mostrando para o governo que o trabalhador vai reagir, vai encarar de frente, que, por um lado, ele vai lutar para ter todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, né, para atuar, vai lutar para que tenha condições de saúde preventiva, né? Não é para morrer primeiro, para depois tentarem arranjar, não. Então, saúde preventiva. Assim como os povos indígenas também têm que ter. O Estado é muito rico, tem um monte de gente fazendo traquinagem com o dinheiro do povo. O dinheiro do povo é para ser usado para o povo, sobretudo nesse período de pandemia. Então, o governo está... Esse negócio de R$600, essa esmola de R$600, que até nem chega na mão de muita gente, é uma obrigação, é um direito do povo. Esse dinheiro é dele. Foi ele que deu. O Brasil é um dos países que mais paga tributo para o Estado. O trabalhador paga 42% de taxas e só recebe
é 58% do salário dele, o resto tudo é roubado dele, né, pelas instituições pseudo-democráticas. E as organizações sindicais, elas têm que sair dessa falta de norte político. É preciso a gente cutucar todo mundo aí e exigir que tenha movimento de rua, ir para a rua. Tudo bem, se proteja o máximo possível, mas é como o companheiro Nilo colocou, o pobre que está lá na favela não tem isolamento social. O trabalhador que está aí no correio não tem isolamento social. O trabalhador que está pegando ônibus lotado não tem isolamento social. Isolamento social nem está sendo discutido mais adequadamente. Quer dizer, então nós precisamos de reagir a toda essa situação descarada e cínica que estão colocando para a população brasileira. Ter política própria. Por isso, uma política de frente única das organizações operárias, do movimento estudantil, né, dos trabalhadores do campo, dos povos indígenas, que tem com um programa que represente os interesses dessas classes, das classes oprimidas. Por isso, nós precisamos fazer esse debate, avançar na ordem do dia. Quero aqui agradecer o convite, né, que o companheiro Robson, a companheira Sara me fizeram para participar, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês esses minutos, agradecer e estamos juntos nessa luta contra essa opressão e as retaliações do sistema capitalista, fora Bolsonaro, por um governo, e todo o seu governo, por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. E viva o socialismo! Viva! Bom, gente, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, os expositores, muito obrigada. Acho que foi um debate extremamente enriquecedor, todo mundo pôde aprender, a gente pôde fazer um debate não só do ponto de vista dos movimentos sociais, mas um debate político, né? E, bom, o pessoal que está em casa também gostaríamos de agradecer a participação. Está tendo um debate bem quente, né, aqui nas redes, o que é muito bom, isso para a gente é muito bom, a gente gosta mesmo de fazer o debate. Convidar todo mundo, próxima quarta-feira, às 19 horas, galera já põe na agendazinha, compromisso marcado que vocês têm aqui, com a nossa live do Sintec MG, toda quarta-feira, às 19 horas. Então, muito obrigada a todo mundo, boa noite, até o próximo encontro.